Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Estamos finalizando este primeiro trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 13. Durante todo esse trimestre, estudamos sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Aprendemos durante esse trimestre que estamos numa constante batalha. Aprendemos também a identificar as artilosas armadilhas de Satanás contra a igreja e contra todo crente. Aprendemos que nós precisamos utilizar armas espirituais, uma vez que estamos numa batalha espiritual. Aprendemos que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. Aprendemos como manejar estas armas. Aprendemos, sobretudo, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que a pregação do Evangelho é o poder de Deus para destruir as obras do diabo. Neste primeiro trimestre de 2019, com certeza, crescemos na fé, aprendemos coisas novas, estamos prontos para continuar enfrentando cada batalha do dia a dia. Nós aprendemos ainda que existe uma linha que estuda e fala sobre uma pseudo-batalha espiritual, que não é uma batalha espiritual verdadeira, porque uma batalha espiritual que insiste que mesmo aqueles que já estão salvos em Cristo sofrem por maldições hereditárias, não pode ser o ensino genuíno da palavra de Deus em relação à batalha espiritual, uma vez que em Cristo toda maldição foi quebrada. E como ensina Paulo na sua primeira carta aos Efésios, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que nos acompanhou durante esse trimestre, porque a sua presença conosco é um sinal de prestígio para a Academia de Pregadores. Vamos então para os pontos iniciais da nossa 13ª lição, encerrando este nosso primeiro trimestre de 2019. A nossa 13ª lição tem como título Orando Sem Cessar. A 13ª lição é a lição do dia 31 de março de 2019. E nós vamos aprender algumas coisas muito importantes sobre a oração. Todos nós sabemos que precisamos orar. Todos nós sabemos que a oração é importante. Todos nós sabemos que a oração nos dá poder para vencer. Agora, por que a oração promove estas coisas? A oração pode mudar os decretos de Deus? A oração pode fazer Deus retroceder em seus decretos? Nós iremos aprender isso durante esta aula. Vamos ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É andar de joelhos o tempo inteiro? Qual é a melhor posição para se orar? Nós vamos aprender durante esse trimestre, durante esta 13ª aula. Verdade prática. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Quando nós falamos sobre a oração ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, eu sei que pode surgir a seguinte pergunta na sua classe, você, professor de escola dominical, pode se deparar com a seguinte pergunta: mas a oração está ligada só ao Novo Testamento? O que a verdade prática está nos asseverando é que a oração é uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Porque anteriormente à primeira vinda de Cristo, nós temos que falar sobre os judeus que obedeciam o judaísmo, que também faziam as suas orações. Ponto central da nossa lição: necessitamos orar sem cessar. Esta é uma necessidade da igreja, é uma necessidade de cada crente para que nós tenhamos uma vida cristã saudável. Objetivo geral da nossa lição: mostrar que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos. Objetivos
específicos da nossa 13ª lição. Primeiro, apresentar o conceito de oração. Segundo, refletir a respeito da oração no Sermão do Monte. Nós faremos essa reflexão. E eu já quero adiantar que, como nós fizemos em uma das lições anteriores, eu quero fazer a leitura bíblica em classe, já mais para o final da nossa aula, para que nós possamos tecer alguns comentários importantes, atingindo este objetivo, esse segundo objetivo aqui, refletir a respeito da oração do Sermão do Monte. E terceiro, compreender o significado da oração modelo do Pai Nosso. É muito importante nós entendermos, compreender o significado da oração modelo. É bom entender que o que Jesus fez ao ensinar a oração do Pai Nosso foi nos dar uma oração modelo e não uma reza, não uma oração cheia de vãs repetições, mas uma oração modelo. E nós vamos entender na aula de hoje quais são os princípios importantes para a vida cristã que Jesus assevera nessa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Vamos aos comentários da nossa lição e depois nós vamos à leitura bíblica em classe, onde nós precisamente faremos algumas observações que são importantes. A nossa lição está dividida em 3 pontos, como a maior parte das lições desse trimestre. Ela está dividida em 3 pontos. No primeiro ponto, o comentarista, pastor Ezequiel Soares, vai falar sobre a oração e ele vai definir o que é oração a partir da declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus. Ele vai fazer uma definição sobre o que é oração. Entretanto, nós sabemos que nós não podemos tão somente definir a oração a partir da declaração de fé da Assembleia de Deus, porque os nossos alunos, os nossos irmãos de outras denominações também utilizam as nossas lições de escola dominical e nós precisamos, então, entender o que é verdadeiramente oração. Então, oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Oração é o ato consciente. Isso aqui é muito importante para nós compreendermos. A oração tem que ser um ato consciente. Tem que ser um ato consciente, onde nós temos consciência, entendimento, inteligência para falar aquilo que a nossa mente direciona, que a nossa alma realmente almeja. Na nossa definição, o pastor Ezequiel Soares vai nos dizer também que a oração é um meio, o ato consciente pela qual a pessoa busca a ajuda por meio de palavra e pensamento. Busca a ajuda por meio de palavra e pensamento. A oração é, sem dúvida nenhuma, um mecanismo, um meio de súplica, de petição. A Bíblia diz que as nossas petições devem ser apresentadas a Deus em oração. Então ela é, sim, um meio de buscarmos a Deus, suplicando por nós, suplicando pelos nossos irmãos. Nós lemos aqui, estudamos a lição ao estudar a carta aos Efésios, que Paulo fala que nós devemos apresentar a Deus as nossas súplicas e petições por todos os santos. Paulo, inclusive, pede, orem por mim também. Então é, sem dúvida nenhuma, uma maneira também de nós suplicarmos a Deus. Mas o que eu quero destacar também, de muito importante, é que a oração é o meio pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele. Eu acredito que este aspecto da oração tem sido esquecido por muitas pessoas. A oração não pode ser só um mecanismo de petição. A oração não pode ser só um mecanismo de súplica. A oração tem que ser um instrumento de comunhão, nos dirigir a Deus para nos comunicar com Ele. E eu fico pensando por que às vezes nós conseguimos ficar uma noite inteira conversando com alguém no WhatsApp ou por qualquer outro meio de comunicação da mídia social e temos tanta dificuldade de passar
algum tempo com Deus em oração. Será porque Deus não é tão amigo nosso assim, como aquele amigo com o qual a gente passa uma madrugada inteira conversando? Então, nós precisamos desenvolver o prazer de dialogar com Deus em oração, o prazer de nos comunicar com Deus. Para mim, esse foi o maior aprendizado em relação à oração, entender que a oração é um mecanismo de comunhão. Não há um mecanismo de comunhão com Deus mais poderoso do que a oração. Separar tempo, gastar tempo com Deus em oração, isso é muito importante para a nossa vida cristã. No segundo parágrafo deste primeiro ponto, pastor Ezequias Soares vai nos citar alguns exemplos bíblicos de oração, desde o Antigo Testamento, de homens e mulheres que oravam, que buscavam a presença de Deus. E no terceiro parágrafo, ele vai falar sobre Jesus e a prática da oração. Ele vai falar da oração na vida de Jesus. E os evangelhos nos relatam que Jesus orava em secreto continuamente. E os evangelhos chegam a registrar alguma dessas orações. Por diversas vezes nós vemos isso acontecer. A Bíblia diz que Jesus deixava os discípulos e ia para o monte para falar com Deus. Eu me lembro que, ao ler um dos livros do pastor Hernandes Dias Lopes, De Pastor a Pastor, o pastor Hernandes Dias Lopes fala disso de forma muito incisiva. Ele nos ensina que Jesus preferia estar a sós falando com Deus do que estar falando à multidão. E esta é uma falha de líderes modernos. Muitas vezes nós preferimos, vou dizer nós, para me incluir também nisso. Muitas vezes nós preferimos falar ao povo do que falar com Deus. E nos esquecemos que a nossa condição para falar ao povo é adquirida nos momentos que nós estamos falando com Deus em oração. Então, quanto mais falamos com Deus em oração, mais condições nós teremos de falar ao povo, porque nós vamos adquirir essa condição através da oração. Segundo ponto, o pastor Ezequias Soares vai tratar sobre a oração do monte, e eu vou falar de forma breve aqui, porque nós vamos fazer a leitura bíblica em classe e vamos tratar de alguns aspectos da oração na leitura bíblica em classe. Então, a oração no Sermão do Monte. Primeiro parágrafo, a oração nas praças e sinagogas. Jesus vai criticar os gentios. Jesus não está aqui proibindo. E o pastor Ezequias Soares deixa isso muito claro. Jesus não está proibindo orar nas ruas, nas praças ou nas sinagogas, mas os líderes religiosos da época procuravam as esquinas e os locais movimentados, onde levantavam as mãos para cima na presença das pessoas para mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus. Então, o que Jesus está criticando não são as orações que nós fazemos em público. O que Jesus está criticando são as motivações que nos levam a orar em público. Não há nenhum pecado em estender as mãos, como a Bíblia diz, mãos sem iras e sem contendas, e orar a Deus. Não há nenhum pecado nisso. Mas a motivação, o objetivo com o que esses líderes religiosos faziam isso, é que Jesus realmente faz esta crítica. No segundo parágrafo do segundo ponto, o pastor Ezequias Soares vai tratar sobre a oração em secreto. Então, a oração que é feita no quarto ou em qualquer outro lugar, mas a oração que é feita a sós com Deus. No terceiro parágrafo, ele vai tratar sobre vãs repetições, né? Essas vãs repetições são palavras que não têm proveito nenhum, e Jesus diz, não usem de vãs repetições, porque não é pelo muito falar que se será ouvido. Eu costumo falar que essa questão das vãs repetições é como um filho que chega e pede alguma coisa para o pai fala não, não pode, e o filho fala, deixa papai, ele diz não, e aí o filho diz, deixa papai, ele diz, não, já falei que não pode, e o filho fica, deixa papai, deixa papai, e o pai se irrita e diz, vai logo e faz, seu menino chato. Isso são as vãs
repetições. É disso que Jesus está falando. E é isto que Jesus está criticando. Não useis de vãs repetições. No quarto parágrafo desse segundo ponto, faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O comentarista vai falar sobre entendendo o ensino de Jesus. Então, Jesus não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. Vãs repetições é aquilo que para nada aproveita. As vãs repetições é aquilo que de nada aproveita, para nada serve. E Jesus vai fazer esta crítica. Porque o que Jesus quer que nós entendamos, e nós vamos aprender isso já já, ao fazer o comentário da oração do Pai Nosso, é que a oração deve ser inteligente, a oração deve ser de forma racional, a oração deve ser algo do intelecto, da nossa própria alma. E no terceiro ponto, o pastor Ezequiel Soares vai fazer uma abordagem da oração do Pai Nosso. Vai tratar no primeiro parágrafo sobre o nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo em que Jesus vai falar que nós temos um Pai. No segundo parágrafo, o pastor Ezequiel Soares vai tratar sobre as nossas necessidades, porque Jesus vai orar dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E no terceiro parágrafo, ele vai tratar sobre o livramento dos perigos. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, esta é a tratativa que o pastor Ezequiel Soares vai fazer nesse terceiro ponto. Vamos aqui à leitura bíblica em classe, porque a partir da leitura bíblica em classe nós vamos fazer a abordagem de alguns pontos que eu penso ser relevantes para a nossa lição, e são pontos já tratados pelo pastor Ezequiel Soares e que nós teremos a oportunidade de aqui tratá-los, demonstrando, como nós já temos falado, demonstrando a você aqui no nosso monitor, dentro dessa nossa nova perspectiva das nossas lições bíblicas de escola dominical, aqui na Academia de Pregadores. Então, a oração do Pai Nosso. É importante nós entendermos que os capítulos 5 e o capítulo 6 de Mateus são capítulos muito importantes para a vida cristã. Por que são capítulos muito importantes para a vida cristã? Porque no capítulo 5 do evangelista Mateus, ele vai dar princípios. E no capítulo 6, Jesus vai nos ensinar prática. O capítulo 5 e o capítulo 6 do evangelista Mateus está permeado de princípios e de práticas para a vida cristã. No capítulo 5, Jesus está tratando sobre o Sermão do Monte, onde ele vai dar vários princípios para a vida cristã. E no capítulo 6, Jesus vai tratar de prática. Jesus ensina a orar, Jesus ensina como dar esmola, Jesus ensina diversas coisas que são voltadas para as questões práticas da vida cristã. E é sobre isso que nós vamos tratar ao observarmos alguns pontos da leitura bíblica em classe. Por exemplo, quando Jesus ensina a orar, primeiro Jesus fala de como se deve orar, no capítulo 6, versículos 5 ao 13, e depois Jesus dá uma oração modelo. Então, primeiro ele ensina como se deve orar, a prática da oração como deve ser, e depois ele pratica isso, dá uma oração modelo.
Então vamos sobre o que Jesus fala nesse texto. Primeiro, Jesus diz assim: e quando orares? E quando orares? Jesus não diz e se orares. Então já está implícito nesse texto que nós devemos orar. E quando orares? Jesus diz: olha, vocês vão orar. Quando vocês orarem, Jesus começa dizendo o que não devemos fazer na oração. Como não devemos ser na oração. Isso aqui é uma maneira muito didática de se ensinar. Antes de falar aquilo que se deve fazer, o mestre por excelência, que é Jesus, ele ensina aquilo que não se deve fazer. Porque quando Jesus ensina aquilo que não se deve fazer, automaticamente ele está ensinando aquilo que se deve também. Porém, ele continua ensinando e vai falar tanto o que não se deve quanto o que se deve fazer. Ele diz, a primeira coisa que Jesus ensina na oração é o seguinte: quando vocês orarem, vocês não podem ser como os hipócritas. Jesus está dizendo, vocês não devem fazer assim. Por que vocês não devem ser como os hipócritas? Ele explica. Ele vai deixar claro. Por que eu não quero que vocês façam assim? Porque os hipócritas se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Este é o prazer deles. Esta é a alegria deles. Nós precisamos entender que em todas as coisas na vida cristã, nós devemos ter mais prazer naquilo que nós desenvolvemos na intimidade com Deus do que naquilo que está sendo visto pelos outros. Eu não posso ter mais prazer ao pregar para uma multidão do que o prazer dos momentos que eu tenho de comunhão com Deus. Aí Jesus está dizendo, por que isso não pode acontecer? Porque isso é uma atitude de hipócrita. Eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças. E por que eles fazem isso? Jesus está falando, o prazer deles está ligado a isto, mas tem um motivo. Por quê? O motivo não é para que o nome do Senhor seja glorificado, não é para que o reino de Deus cresça. O motivo é para serem vistos pelos homens. Então o motivo, a motivação dos hipócritas é uma motivação superficial, é uma motivação humana. E Jesus vai dizer, em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. E é um galardão humano. Eles vão receber elogios de pessoas, eles vão ser convidados para estar em lugares interessantes, mas eles já receberam o seu galardão. Aí Jesus diz, mas tu, ou seja, você, Jesus está falando, o compromisso de cada um é consigo mesmo. Veja que aqui está no singular, Jesus não está direcionando a multidão, ele diz tu, você, precisa ter a sua própria consciência. Você, quando orar, ele repete aquilo que ele já disse lá em cima, quando orares, e ele diz, e você, quando orar, deixando claro mais uma vez que é preciso orar. Ele não está dizendo você se orar, você quando orar, vai fazer o seguinte, veja que o que Jesus ensina é que nós sejamos o avesso dos hipócritas, o antônimo dos hipócritas. Tu quando orares, entra no teu aposento. Ou seja, vai para o lugar da tua intimidade, vai para o lugar onde você tem liberdade de falar e de se expressar, vai para o lugar da tua autenticidade. O nosso quarto é o lugar onde nós somos autênticos. Entra para o teu aposento. Jesus não está falando que é só no quarto, mas Jesus está dando um princípio. Entra diante de Deus em oração com autenticidade. Fecha a tua porta. Ou seja, é você e Deus. Não precisa ninguém estar ali com você. Isso fala de intimidade. Eu não estou dizendo aqui que é proibido orar com outras pessoas. Eu não estou dizendo que é proibido você orar com um grupo de irmãos. Não é isso. Mas Jesus está dando um modelo de oração. Jesus está ensinando os discípulos como eles devem fazer. Fecha a tua porta, vai para o teu momento de intimidade. E ele diz, ora a teu Pai. Ele diz, você vai orar a alguém que já te conhece. Você vai orar a alguém que já te gerou. Ora ao teu Pai, porque o teu Pai vê o que está em oculto. Ora teu Pai que vê o que está em oculto, ele diz, e teu Pai que vê o que está em oculto, ou seja, aquele que conhece a tua intimidade, ele é que vai te recompensar. Perceba
que Jesus está mostrando o seguinte. Jesus está mostrando que tudo o que nós fazemos deve ser o contrário daquilo que os hipócritas fazem. Ele diz o seguinte, os hipócritas fazem isso para serem vistos pelos homens. Vocês não. Vocês têm que fazer para serem vistos pelo teu Pai que está em secreto, o teu Pai que está em oculto. É melhor ser visto por Deus do que ser visto pelos homens. É melhor quando o próprio Deus nos vê do que quando os homens nos veem. Aí Jesus diz assim, e orando. Jesus vai falar, o que vocês estão fazendo é orando, essa é a proposta de vocês, então orando, não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições, ou seja, não perca tempo. Aquilo que você já falou, o seu pai já conhece, mas ele quer ouvir de você, ele quer que você fale, só que não precisa você ficar repetindo isso. Não useis de vãs repetições como os gentios. Jesus está mais uma vez falando que aquilo que ele quer que nós façamos é aquilo que os gentios não fazem, que nós devemos agir o contrário daquilo que os gentios fazem. Ele diz, por que os gentios usam de vãs repetições? Porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí Jesus está dizendo, não é por isso. Não é por muito falar que vocês serão ouvidos, é pela intimidade. Ele não está falando para entrar no quarto? Então Jesus está deixando claro o seguinte, não é pelo muito falar, não é por muito falar, vamos lá, vamos acertar. Não é por muito falar que vocês serão ouvidos, mas é pela comunhão que vocês têm com o Pai. Jesus vai deixar claro que ele quer que nós oremos e nós sejamos ouvidos, e nós seremos ouvidos pela comunhão que nós temos com o Pai, ao fechar a porta, ao estar na intimidade, e não pelo muito falar. Mais uma vez, Jesus diz o seguinte, não vos assemelheis, pois a eles. Não é isto que Deus tem para o seu povo, não é isso que Deus tem para nós. Ele diz, por que vocês não precisam assemelhar a ele? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. O vosso Pai conhece aquilo que vocês precisam. Ele sabe. E ele sabe não é porque vocês falaram, ele sabe antes de lhe pedir. Bem, se ele já sabe antes da gente pedir, por que nós devemos pedir? Porque enquanto nós estamos pedindo, nós estamos desenvolvendo a comunhão. Nós estamos nós estamos entrando na presença dele. Entrando no aposento, fechando a porta, estamos desenvolvendo a comunhão. Então, se o Pai já sabe por que nós devemos pedir, porque quando nós pedimos, nós entramos diante dele. Esta é uma das maneiras de nós entrarmos diante de Deus, em oração. E nós entramos, sem dúvida nenhuma, para ter comunhão com ele, como eu disse, mas nós entramos também para pedir. Aí Jesus diz, portanto, vocês vão orar assim. Então ele vai dar um modelo. Ele vai deixar claro como ele quer que nós oremos. Isso aqui é quando nós pensamos que Jesus fala assim, vocês orarão assim. Isto é fundamental. Por quê? Porque se nós vamos orar em nome de Jesus, e Jesus disse o seguinte, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, se vocês crerem, ele vai conceder a vocês. Se nós vamos orar em nome de Jesus, a fim de que o Pai conceda, Jesus já está nos ensinando como nós vamos fazer. Jesus então diz, vocês vão orar da seguinte maneira, Pai nosso, ou seja, reconheçam a paternidade. Vocês não estão pedindo para qualquer pessoa. Aí Jesus, certa feita, disse aos discípulos, se vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem de vocês que o filho pedir um pão lhe dará uma pedra? Quem de vocês, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e o vosso Pai? Então Jesus está nos ensinando, nós vamos orar ao nosso Pai.
Nós vamos orar ao Pai que nos gerou, ou seja, nós temos uma origem, nós não somos frutos do nada, nós temos um Pai que vela por nós. E ele diz, esse Pai está no céu. Isso aqui é a origem. Ele está no céu, e se ele está, Jesus está dizendo, nós iremos para lá também. E Jesus diz, santificado seja o teu nome. E eu li esse texto há dias atrás e fiquei pensando, o nome de Deus já é santo. Por que Jesus ora dizendo, santificado seja o teu nome? Jesus está querendo nos ensinar que o nome de Deus tem que ser santificado na minha vida, na nossa vida. E por isso ele diz, santificado seja o teu nome. Na oração que Jesus nos ensina, ele diz que nós devemos pedir a Deus que venha o seu reino, venha o teu reino. Isso aqui não é só o reino escatológico, o reino milenial. Muitas pessoas, ao pedirem venha o teu reino, elas acham que é só o reino escatológico, o reino milenial. Jürgen Moltmann, um grande teólogo, nos ensinou, alguns criticam Jürgen Moltmann por algumas coisas que ele disse, e eu também não concordo com tudo que ele disse, mas ele disse algo magnífico. Ele disse que o reino de Deus é já e ainda não. O reino de Deus é o poder, é o domínio que Deus exerce na terra, através da igreja. Então o reino de Deus é já e ainda não. Quando nós clamamos, pedimos a Deus, venha o teu reino, o que nós estamos dizendo é que o reino de Deus deve vir agora sobre a nossa vida. Agora sobre a nossa vida. O Douglas Gonçalves escreveu um livro chamado Jesus Cop, e ele diz em um dos capítulos deste livro, quando o reino de Deus invade a terra. E ele diz que o reino de Deus tem que invadir. Ou seja, se o reino de Deus está sobre a sua vida, quando você foi aprovado no vestibular e entrou lá naquela faculdade, queira o inferno ou não, queira o reitor da faculdade ou não, o reino de Deus chegou lá. Se o reino de Deus está sobre a tua vida e você está na fila da casa lotérica para pagar uma conta, o reino de Deus está presente naquele lugar. Se o reino de Deus está sobre a sua vida e você entrou naquela empresa, o dia que o patrão assinou a sua carteira, o reino de Deus chegou naquela empresa. E nós devemos sempre orar a Deus dizendo isso, venha o teu reino, venha o teu domínio sobre a minha vida e que onde eu estiver, eu seja representante do teu reino. Jesus ensina-nos a orar pedindo que a vontade de Deus seja feita, que a tua vontade aconteça, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Então que venha a tua vontade, só que eu não quero que essa vontade, Jesus está ensinando-nos o seguinte, eu não quero que essa vontade seja de qualquer maneira, eu quero que essa vontade seja na terra, tanto como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a terra concorde, e é muito importante entendermos isso aqui, Jesus está dizendo assim, que a terra seja um modelo do céu. Que a terra concorde com o céu. Se nós entendermos que a vontade de Deus na terra precisa ser como a vontade de Deus no céu, nós compreenderemos então que enquanto estivermos na terra, nós viveremos um pouco do céu na terra, assim na terra como no céu. Jesus continua a oração do Pai Nosso dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Jesus está dizendo, eu sei que hoje o Senhor vai cuidar de nós. É uma confiança expressa. É como o povo de Israel que estava no deserto e recebia o maná diário. Jesus continua ensinando os discípulos a orar e ele diz o seguinte, eu quero que vocês orem, aprendam a orar pedindo a Deus perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se nós somos perdoados, nós vamos transmitir este perdão também.
Uma vez perdoados, nós temos condições também de perdoar. E se nós estamos perdoando, nós temos convicção que os nossos pecados também estão sendo perdoados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se nós estamos perdoando, é porque nós temos condição de perdoar, porque os nossos pecados também estão perdoados. E ele vai encerrar a oração dizendo: não nos induzas à tentação, ou livra-nos do mal. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Pois teu é o reino, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está nos ensinando a confiar em Deus. Por que que Deus pode nos livrar do mal? Porque Ele tem o reino, Ele tem o poder e Ele tem a glória para sempre. Ou seja, todo o poder pertence a Ele. Jesus nos dá um modelo fundamental de oração para todos nós, como igreja do Senhor Jesus, para todos nós como crentes. E se nós aplicarmos estes princípios desta oração na nossa vida, com toda a certeza, nós seremos bem-sucedidos. Muito bem, meus queridos, nós vamos encerrar o nosso trimestre fazendo, como a gente sempre tem feito, algumas considerações que são muito importantes para o contexto dessa nossa 13ª lição. Primeiro, crente, eu ouvi isto, cresci ouvindo isto. Crente não ora porque gosta, ora porque precisa. Isto é verdade? Realmente isto é verdade? Nós precisamos aprender a gostar da oração. Gastar tempo com Deus não é perder, mas é gastar tempo com Deus em oração. Segundo, devemos gastar tempo em oração. Devemos nos dedicar a Deus em oração, porque isso é importante para a frutificação da vida cristã. Terceira consideração importante, nós precisamos atingir a profundidade da oração. Eu vi um neurologista dando uma entrevista certa feita, que ele fez um trabalho de pesquisa com pessoas de diversas religiões que se voltavam para a oração. E ele disse que as suas pesquisas constataram que quando nós atingimos a profundidade da oração, todo o nosso corpo se desliga e se volta para a oração. Mas atingir a profundidade da oração é gastar tempo com Deus em oração. Que nós aprendamos a gastar este tempo com Deus em oração. Eu quero fazer a leitura de duas frases, que são duas frases minhas sobre a oração, e nós encerraremos então o nosso primeiro trimestre de 2019. Existem coisas que são muito importantes para a nossa vida. E uma dessas coisas é realmente a oração. Importante para a nossa vida cristã, importante para a nossa vida com Deus, importante para a nossa vida pessoal. Porque o falar com Deus nos encoraja, nos estimula e nos faz ter a certeza de que o Senhor está conosco. Então, pensando nesta dinâmica da oração, nesta necessidade, importância da oração, Deus me trouxe a seguinte frase ao coração: a oração deve ser o clamor de uma alma que anseia por aquele que pode constantemente vivificá-la. Se a alma não anseia por Deus em oração, provavelmente já não sente o calor do Deus que a remiu. A oração não deve ser um sacrifício, mas um esforço pelo prazer de se envolver com a verdadeira fonte da existência. Sendo assim, quanto mais oramos, mais queremos orar. A oração não deve ser um sacrifício, mas um esforço pelo prazer da presença
de Deus, da comunhão que desfrutamos na presença de Deus. E uma segunda frase, bem mais curta. A oração não pode mudar os decretos de Deus, mas tem poder de nos transformar para viver aquilo que Deus decretou. Eu ouço pessoas dizendo, vamos orar porque a oração vai mudar os decretos de Deus. Aquilo que é decreto de Deus, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus disse que fará, Deus irá fazer. Existem decretos de Deus que são imutáveis. A vontade decretiva, Deus já decretou e assim será. A oração não pode mudar este decreto. A oração pode, sem dúvida nenhuma, transformar situações que estão ligadas à vontade permissiva de Deus. Mas os decretos de Deus, aquilo que Deus disse que fará, que já é um decreto, a oração não pode mudar, mas a oração pode me transformar. A partir do momento que eu estou em comunhão com Deus, a oração pode me transformar para que eu entenda os decretos de Deus e viva esses decretos todos os dias da minha vida. Meu querido, eu quero te agradecer, eu quero agradecer pela sua presença, louvar a Deus pela sua companhia conosco aqui na Academia de Pregadores. Eu sempre digo que a sua presença conosco é um sinal de prestígio para a Academia de Pregadores. Nós estamos aqui porque você está aí do outro lado, porque estamos juntos num só propósito, frutificar para o reino de Deus, fazer com que o reino de Deus cresça e se fortaleça. Na semana que vem estaremos juntos no nosso segundo trimestre de 2019 e eu tenho certeza que esse próximo trimestre será um trimestre abençoado também para a sua vida. Muito obrigado pela sua presença e eu te espero na semana que vem para início de um novo trimestre para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e de toda a diretoria da Academia de Pregadores, que é a maior escola de teologia online do Brasil. Nós estamos trabalhando para que o reino de Deus cresça, se fortaleça e nós vivamos um cristianismo relevante para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e seja contigo para sempre. Um grande abraço em nome de Jesus.